paz, está começando mais um programa, Unção que Liberta, das igrejas da Assembleia de Deus, Unção que Liberta. Que a paz do Senhor Jesus Cristo reine sobre a sua vida, sobre a sua família, no nome de Jesus, amém. Estamos aqui com o pastor Eric Tavares, seja bem-vindo, pastor Eric. Amém, pastor Iraí Paz, que Deus abençoe a todos, a vida do Senhor. Obrigado pela oportunidade de estarmos aqui nesta tarde, para poder estar entrando aí no seu lar, aonde estiver chegando este vídeo. Eu tenho certeza que nesta tarde o Senhor Ele irá operar sobre a sua vida. Pastor Eric, estaremos tratando de um assunto extremamente importante e bastante polêmico. Nós vamos falar sobre o homossexualismo nas igrejas, pastor. Amém? É verdade. Vamos tratar de alguns assuntos aí polêmicos. Vamos falar sobre o comportamento do pastor Marcos Feliciano na mídia, do pastor Silas Malafaia, do deputado Jean Willis, da filha da Gretchen. É verdade, é um tema bastante complexo e polêmico, na qual Deus nos direcionou para poder estarmos tratando nesta tarde. E eu tenho certeza que muitas pessoas, elas irão receber até mesmo um clarão nas suas mentes. Tem pessoas que são crentes, mas ainda tem uma certa dúvida ou ainda um certo receio de comentar acerca desse tema, que é um tema bastante complexo. Lembrando que nós da Assembleia de Deus Unção que Liberta, nós amamos, a pessoa em si, mas a prática homossexual, a atitude homossexual, não somos nós simplesmente que condenamos, mas primeiramente o Senhor. E nós iremos provar nessa tarde, à luz da Bíblia, que a prática homossexual é pecado, e você vai entender. Então vamos ler aqui então, pastor Eric. Primeiramente, nós temos alguns versículos, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, que tratam desse assunto da prática do homossexualismo. Então vamos aqui pegar o Novo Testamento, porque é muito comum os contraditórios do que nós vamos defender neste programa, de que Deus proibia a prática do homossexualismo, pastor Eric, somente no Antigo Testamento, que no Novo Testamento não há nenhuma evidência de Deus mencionar sobre esse assunto. Então vamos pegar aqui o grande homem de Deus, Paulo, a Epístola de Paulo aos Romanos, a partir do capítulo 1, versículo 21. Acompanhe conosco essa leitura. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes, em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis, pelo que também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, a imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E semelhantemente, também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza, e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles, se não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso, para fazerem coisas que não convêm. Versículo 29, pastor Eric, vai falar de uma coisa muito séria aqui. Vai falar sobre essas leis aqui. Estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e mães, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia. Bem, pastor. Aqui é somente uma parte, pastor Eric, que nós estamos lendo do Novo Testamento. Temos muito mais, pastor Eric vai estar passando para nós outros versículos bíblicos com contexto e não com pretexto, né, pastor Eric? Para que nós possamos analisar de forma breve, nesse programa de hoje, esse assunto que é de extrema importância a igreja tratar. Pastor Eric,
Eu quero começar fazendo um comentário sobre o que nós lemos. O pastor acredita que as igrejas estão preparadas para receber os homossexuais, as lésbicas, para estar congregando conosco numa igreja cristã que verdadeiramente adora a Deus em espírito e em verdade? De modo geral, você crê que a igreja está preparada para receber essas pessoas? Eu acredito na seguinte hipótese: preparado nós estamos, mas agora em relação a você que talvez que está me ouvindo, porque talvez você que está nos vendo agora seja até mesmo um homossexual. E só que uma coisa é certa, você até pode vir em nossa igreja, também nós temos uma igreja na Ceilândia, temos bastante igreja aqui no Recanto, só que agora você continuar praticando, aí é que são elas, duvido muito, porque eu me lembro até hoje que uma certa feita um pastor, né, veio debater um pouco em relação ao assunto comigo, e ele pegou e já a mente dele estava até mesmo de desviando para esse lado homossexual, o diabo estava entrando na mente dele. Ele até chegou a querer usar um texto e uma história bíblica para poder apoiar e dizer que a prática homossexual era ela legal até perante a Bíblia. Ele veio me relatar dizendo que Jonatas e Davi, que eram muitos amigos, e a Bíblia faz menção da amizade de Jonatas e Davi, ele pegou e disse assim: olha, você pode ver que a amizade de Davi e Jonatas era tão forte, mas tão forte, que eles eram gays. Eu falei: prova para mim que eles eram gays. Prova para mim que Deus apoia esta prática. Muito pelo contrário, eu anotei só 3, pastor, só 3 versículos que eu quero falar com os irmãos, mas eu poderia citar para vocês uns 15 aqui. O mesmo apóstolo Paulo, ele disse em 1 Coríntios 6:9, não vos enganeis, porque tem muita gente enganada. Tem até eu não vou citar o nome dela em respeito até ela, em respeito até a pessoa dela, mas tem até uma missionária que agora é pastora de gays, né? Pastora de lésbicas e de homossexuais, muito conhecida. Ela era homossexual, chegou a dizer que estava liberta, pregou até no evento muito grande. Também não vou citar o nome do evento, poder escandalizar. Pregou até no evento muito grande, dizendo que estava liberta, aquilo tudo, casou-se, teve filho, viu? E agora pegou e disse que ela estava incubada, que a grande realidade era que ela nunca foi liberta e que não sei o quê, e arrastou uma grande massa de pessoas para o homossexualismo, e está aí agora pregando, abriu igreja para homossexuais, mas muitos estão enganados, e Paulo diz: nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros e nem efeminados, que são pessoas que se desvinculam para o lado homossexual, o homem que acaba se relacionando com outro homem e a mulher que acaba se relacionando com outra mulher. E Romanos capítulo 1:26 também, Paulo também disse que por causa disso, foi onde nós lemos aqui, Deus os entregou. Quer dizer, Deus ele não vai enviar um anjo com a espada de fogo, né, e dizer assim para a pessoa: não pode virar gay não pode, se você é homem, não pode gostar de homem. Ou então não vai enviar uma espada de fogo e dizer para a mulher: você não pode gostar de mulher. Deus não vai fazer isso, mas Deus ele dá o livre-arbítrio. Só que Paulo disse que Deus nos entregou liberdade de escolha, né? Liberdade de escolha. Lembrando que nós aqui, pastor Iraí, nós também não estamos aqui querendo até mesmo condenar ou julgar, viu? Quem somos nós para julgar? Também temos falhas. Mas a Bíblia, nós somos mensageiros e portadores da palavra de Deus, pastor. Então, nós temos que falar o que a Bíblia diz. É a Bíblia que está dizendo que Deus entregou as paixões vergonhosas, até as suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras, da mesma forma os homens. Também em Gênesis também vai dizer que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, macho e fêmea, não tem meio termo. É a famosa célulazinha X e a Y, macho e fêmea, viu? Deus os criou. Então, nós vemos, pastor, que as igrejas, não todas, eu acredito que a nossa igreja esteja preparada para receber uma pessoa assim, porque nós temos palavra para poder colocar nessas pessoas, viu? Agora, muitas igrejas não estão preparadas. Por que é que muitos pastores se omitem em querer falar do tema? Porque não tem palavra, porque não tem conhecimento, porque não tem base para poder tratar com pessoas assim. Muitos homossexuais não entram em determinadas igrejas evangélicas, porque quando eles entram lá dentro, vem muitos com 7 pedras para poder atacar neles. Pastor Eric, sobre esse assunto, veio uma pessoa homossexual
para a nossa igreja e ela disse exatamente isso. Pastor Iraí, eu vim lá da bruxaria, lá do candomblé pesado mesmo, da magia pesada, ela contando. Só que lá eles não recebem muito bem. Lá todo homossexual, eles são abraçados, são bem recebidos. As igrejas evangélicas, de modo geral, ela contando, essa pessoa contando, não recebe o homossexual com um abraço, com um bem-vindo caloroso, recebe com receio. Aí está um grande problema, pastor Hélio. Nós precisamos, não estamos dizendo que vamos aceitar, abraçar o pecado dessa pessoa, porque a igreja não pode, em hipótese alguma, pastor, abraçar o pecado de ninguém, mas sempre abraçar o pecador. Isso Jesus faria se estivesse aqui em carne, mas ele deixou a ordem para que nós continuemos a fazer o mesmo trabalho que ele fez quando veio em carne aqui na terra. A questão, pastor Eric, é que a mídia está bombardeando, esse tema. Ela quer enfiar a goela abaixo das pessoas que o homossexualismo não é pecado. Nós lemos aqui que é pecado de iniquidade. O que é iniquidade, afinal de contas? Iniquidade quer dizer pecado legalizado. E a Bíblia diz que quando isso acontecer, quando o iníquo subir ao lugar sagrado, então será manifesto o terrível anticristo. E baseado nesse tema, pastor Eric, nós podemos ver aqui, não adianta, não tem como, contra fatos, nós não podemos discordar. É o próprio Deus. Nós não podemos agora, para fazer conchavo com o movimento GLBT, com Tony Reis, com Jean Willis, principalmente com a grande mídia que está apoiando esse movimento, as novelas, por exemplo, pastor Eric, vamos falar sobre esse assunto, porque é uma influência tremenda na nossa sociedade, as novelas, né? Realmente o brasileiro é influenciado e influencia também para que essas novelas caminhem para o caminho que está indo, né? Mas eu quero deixar aqui uma reflexão sobre um assunto que é muito comum, pastor Eric. Homossexuais nos procuram, né, para conversar. Pastor, aí lá vocês aceitam homossexuais? Lógico, aceitamos. Mas nós oramos para eles ser libertos. Nós mostramos dentro da palavra de Deus para que o Espírito Santo de Deus venha convencer do seu pecado. Mas a prática do homossexualismo nós não apoiamos. Por que você não apoia? Porque eu não vejo nenhuma passagem bíblica que nos dê essa garantia. E aqui, meus queridos, você que nos assiste nesse momento, pastor, aí no Antigo Testamento, olha, vou ler aqui para vocês. Em Levítico capítulo 18, somente um versículo. No versículo 22, Levítico 18, versículo 22 diz assim: com varão te não deitarás, como se fosse mulher, abominação é. Peraí, quem disse isso? Foi o próprio Deus. Ele disse que um varão não pode deitar com o outro, porque isso é abominação. A abominação, você sabe o que significa abominação? Abominação significa provocar a ira de Deus. É algo impuro aos olhos do Senhor. É algo impuro. Pastor Eric, vamos falar sobre as mídias que estão bombardeando o movimento GLBT, pastor Eric. É igual eles dizem mesmo, a gente pode ver muitas entrevistas deles no YouTube. Eles estão falando o seguinte, que eles estão no alto escalão até o mais baixo escalão, tanto na parte pública, ou seja, governamental, quanto particular. Eles mesmos estão declarando. E verdadeiramente eles estão nas mídias, nas grandes mídias, a grande TV brasileira está sobre esse comando. E as novelas, pastor Eric, tem uma novela aí que eles já começaram chegando mesmo, né? Grandes atrizes, famosas. Eu fui pesquisar, pastor, essas duas atrizes que têm idade de ser nossas bisavós, né? Que deveria se dar mais o respeito e não ficar fazendo conchavo com movimento aqui ou lá. Uma atriz dessa, que é considerada a rainha das atrizes das novelas brasileiras,
A mulher ganha 380 mil, pastor. Ela pode trabalhar ou não. A grande emissora dá para ela 380 mil reais. E ela não está preocupada com você, mulher, moça, jovem, rapaz, que passa tanta dificuldade na sua casa. O seu lar deve estar talvez cheio de perturbações, cheio de problemas. E você está aí, defendendo de forma inocente as atitudes dessas mulheres que elas estão ganhando 380 mil reais por mês, fora as outras premiações, para passarem isso. Nós vemos que certas famílias, elas não têm a sabedoria. Por exemplo, um pai e uma mãe que tem uma criança ali em fase de aprendizado, não deveria permitir uma coisa dessa, porque a criança, tudo que ela vê, ela absorve. Então, se o seu filho, a sua filha ali, que está em fase de aprendizado, vê uma coisa dessa, ele vai perguntar: pai, mãe, por que é que aquelas duas senhoras estão se beijando? Talvez você não vai saber ensinar, explicar, ou talvez você, na sua imaturidade, vai dizer porque elas se amam, e a criança nasce com esse pensamento. Não, se o menininho nasce com o pensamento: se eu amo o meu amiguinho aqui, e a minha mãe disse que se ama pode, então eu vou ficar. E aí cresce, né? Poderíamos até ter um grande pastor, um companheiro nosso, que chamou de raça. Eu não vou chamar de raça porque eu não posso discriminar você, quem sou eu, mas cresce nesse âmbito, nesse meio, que não tem nenhum nome. Gay, o que é gay? A palavra gay no inglês significa feliz, alegre. E o que tem o que tem de homossexual achando que é feliz, mas quando você dorme, quando você vai colocar sua cabeça no travesseiro, você não tem paz. 90%, a maioria, eu sem medo de errar, eu arrisco dizer que 90% são oprimidos, 90% fazem isso para poder se satisfazer, se sentir bem, se chamar a atenção, né? Querem chamar a atenção. Então, infelizmente, há um índice, pastor, um índice muito elevado de suicídio entre essas pessoas, e isso nos deixa triste, porque eu creio que a igreja deveria trabalhar melhor essas pessoas. Nós deveríamos trabalhar, bem que eles também são retraídos, eles já estão também acuados, eu admito isso também. Admito também, sou totalmente contra, nós somos, não só eu, pastor Iraí, somos totalmente contra violência contra homossexuais. Quando eu vejo isso na mídia, eu fico chateado, revoltado, indignado. Mas aí existe um movimento aí extremamente perigoso, o movimento GLBT. Eu falo isso porque eu, pastor Eric, vi o líder do movimento GLBT no aeroporto. Eu estava vindo de Curitiba para Brasília e conversei com Tony Reis, um homem extremamente estudado. Para quem não sabe, Tony Reis é o líder do GLBT, o presidente. Ele é nada mais, nada menos do que o diretor do Conselho Nacional de Educação. Olha aí. Ele é diretor do CNE. Investiga, pesquise o que significa CNE. Ele é diretor, ele foi convidado pelo alto escalão do governo, desde o primeiro mandato da presidenta Dilma, e ele me falando que ele era o diretor. Aí quando eu disse a ele que eu também era professor, ele logo deduziu que eu entendi um pouco o que significa CNE. Então, aquela cartilha gay que tentaram enfiar a goela abaixo nas escolas, com certeza teve aí uma atuação desse homem, né, do Tony Reis e de todas as pessoas que estão com ele. O que significa isso? Significa que o poder homossexualismo está se alastrando no país, nos principais poderes, igual eles falam, eles estão declarando aí. Eles mesmos declaram que do alto escalão até o mais baixo escalão, eles estão sendo bem representados com pessoas atuando lá dentro, tanto no poder público quanto no poder privado. E aí está uma grande questão, pastor Hélio. Uma jovem lésbica estava também na magia negra e eu estava conversando com ela sobre isso. E ela contando sobre o poder de influência que essas religiões satanistas
influencia, como elas influenciam. Toda novela, você pode observar, tem que ter um casal, pelo menos um casal de homossexual. Tem que ter pelo menos um casal. Se não tiver, essa novela nem no ar ela entra. Ela não entra, pastor. Qualquer novela tem que ter um efeminado, uma lésbica, tem que ter beijo na boca para dar polêmica, que todo mundo assiste. Gostando ou não, todo mundo clica lá, traz audiência. Eles estão preocupados com o Ibope, com a pesquisa, sabe? Então, há uma luta terrível a respeito disso. Pastor Marcos Feliciano e pastor Silas Malafaia são amados e odiados. E o que poucos estão observando é a palavra de Deus em questão. A crítica ao pastor Marcos Feliciano, a crítica ao pastor Silas Malafaia, esquecendo então do principal. Qual é a vontade de Deus? Tião Willis, ele mesmo diz do que ele está preocupado. O grande objetivo dele é representar esse movimento. Seria bastante interessante se esse movimento fosse para proteger os homossexuais da violência. Eu também estaria nesse movimento. Eu estou nesse movimento para proteger todo homossexual de violência, tanto verbal quanto física. Agora, eu perder o meu direito de dizer que o homossexualismo não agrada a Deus, eu perder o meu direito de dizer isso na mídia. É um absurdo o que aconteceu com aquele ex-candidato aí a presidente, o Levi Fidelix. Levi Fidelix. Grande Levi Fidelix. O homem foi condenado a pagar R$1 milhão porque ele disse que aparelho excretor não reproduz. Eu sinceramente, eu vou falar uma palavra que Renato Russo, ele falava muito, tem uma música que ele fala isso, eu fiquei bestificado com isso. Eu fiquei bestificado em saber que a OAB, homens estudiosos, homens que precisam estudar bastante, precisam conhecer muito de ética, de moral, que precisam conhecer muito sobre justiça, porque eles são representantes, defensores da justiça, eles terem condenado um homem candidato, porque ele disse que aparelho excretor não reproduz seres humanos. Eu vou ser sincero, pelo amor de Deus, será que nós temos que fugir desse país e deixar só esse povo morar aqui? Porque é inadmissível que depois de nós termos lutado, eu fiz parte, né? Eu lutei contra a ditadura militar. Você me olha assim novinho, eu sou bem velho. Ditadura militar, direta já, caras pintadas, participei de vários movimentos da UNE. Eu vou ser sincero, agora eu lutar, depois de tudo isso, enfrentando polícias nas ruas aí, tantas coisas, polícia correndo atrás da gente, agora eu lutar para tirar o direito de um cidadão de expressar a sua crença, a sua ideologia. O que é isso? Para quem então que houve tantos movimentos, o JS, a UNE, MDB, para que houve tantos movimentos, pastor Érico, lutando pela liberdade, pela democracia, agora está existindo aí, pelo que a gente está vendo, está tendo uma formação de uma ditadura gay mesmo. Tem que concordar com o pastor Marcos Feliciano, há uma ditadura gay, porque eu sou pastor, você é pastor, e se essa lei for aprovada, porque só quem aprovou isso foi o CNJ aí do Conselho Nacional de Justiça, através de um homem que até então eu admirava, que eu queria que ele fosse até o nosso presidente, que é o ex-presidente do STJ, Joaquim Barbosa. Ele sozinho criou a lei, todo cartório agora pode realizar casamentos de pessoas do mesmo sexo. Vou ser bem sincero aqui para vocês, aonde que isso vai parar? Eu vou te dizer onde que eles querem parar, pastor Érico. Eles já tiveram grandes conquistas. Só em o CNJ ter autorizado a união estável entre eles, já é uma grande conquista. Já é uma grande abominação a Deus. E Deus vai cobrar da nossa nação por causa disso. Agora eles estão querendo aprovar isso, é na Câmara Federal, porque aí vira lei. E no dia que isso aprovar, pastor Érico, o império da iniquidade vai estar muito mais atuante na nossa nação. E aí, pastor Érico, os homossexuais, igual a filha da Gretchen,
ela quer um pastor, ela disse que tem o direito de um pastor realizar o casamento dela, não é isso, pastor? Eles vão querer se infiltrar dentro das igrejas para que nós, pastores, realizemos o casamento deles. Mas aí é que vai entrar o cumprimento da palavra de Deus, né? Onde Jesus disse que pelo nome dele nós seremos perseguidos. O que vai ter de pastor sendo perseguido? Padres também, viu, padres também. Padres porque também. tem muitos padres que não aceitam, não. Com certeza, eu tenho praticamente certeza que a maioria não aceita, né? Se eu não me engano, me falha a memória, o grande padre, né? Eu falo grande padre, porque ele falou uma coisa que me deixou muito interessante. Se eu não me engano, é ele mesmo. O padre Fabio Melo disse que não concorda com a prática homossexual. Então, pastores, padres, líderes religiosos serão perseguidos. Eu, particularmente, estou procurando me preparar desde já, pastor, porque eu sei que está muito perto disso acontecer. Como o senhor bem disse, falta pouco. Chegando na Câmara Federal, todos serão obrigados a realizar o casamento. Aí é que vai entrar os verdadeiros pastores de coragem, viu, de fibra. Porque você pegar a Bíblia agora e falar que você é contra é fácil, viu? Isso aqui que nós estamos fazendo aqui, estamos fazendo o que é nossa obrigação. Falar a palavra de Deus. Mas vai chegar uma hora que isso aqui vai estar proibido, viu? E somente os verdadeiros, os corajosos, terão que ir para cima e mostrarão para que veio de verdade. É por isso que muitos destacam, né? O grande pastor Silas Malafaia, o grande pastor Marco Feliciano. Por isso que eles se destacam, porque tem coragem de falar o que ninguém quer falar. Eles defendem aquilo que eles acreditam e a Constituição, o artigo 5º da Constituição, nos dá esse direito, viu? E estamos também na mesma visão. Não vamos nos calar. Exato. E tem mais um problema. Prestem bastante atenção. Só não vê quem é cego, quem não quer ver mesmo, que quer ver cego. Há uma ditadura gay, sim. Tá entendendo? Há uma ditadura. Eu desafio qualquer um de vocês, intelectuais, dizerem que isso é só lutar pelos direitos dos homossexuais, que não é mesmo. Tem estado aí que estão liberando até kit para os travestis. Olha, dá licença. Uma mãe de família, a maioria das crianças estão crescendo com mães solteiras. A mãe deixa os filhos sozinhos em casa. A coitada trabalha o dia inteiro para ganhar um salário mínimo. Chega em casa, o filho está envolvido em tantas más companhias. Essa mãe não ganha nenhuma visita de um assistente social do governo. Quando não é a igreja de Cristo que vai lá ajudar, quando a igreja do Senhor Jesus vai lá dar um apoio social ou espiritual, o governo nem aparece. Agora, o governo destinar dinheiro para kit, travesti, eu vou dizer, já perderam o foco, já perderam tudo, está tudo dominado. Está dominada essa questão. E vou deixar aqui para nós finalizarmos aqui. Deixar uma coisa bem clara aqui, pastor Hélio. Você que porventura defende esse tipo de lei no seu país, eu quero te dizer, você será culpado quando a ira de Deus vier sobre isso. Pastor Hélio, essa jovem que veio da magia negra, eu falei para ela, olha, está aparecendo muitos homossexuais. Será que eles estão saindo do guarda-roupa ou está surgindo agora? Porque eu desconfio de outra coisa. E ela disse, de que você desconfia, pastor? Eu falei, olha, eu desconfio que há um poder sobrenatural, um poder das trevas, potestade sobre o domínio dessa situação. E ela falou, com certeza, pastor Iraí, existe sim poderes das trevas trabalhando nessa área. Quero deixar aqui bem claro para você, tenho amigos homossexuais, tanto homossexuais quanto lésbicas, trabalham comigo, pessoas extremamente inteligentes, o povo inteligente é homossexual, mas está debaixo de pecado, e debaixo de pecado, a igreja de Jesus nunca vai abrir mão de defender isso. Mesmo que nós também, pastor, nós também temos outros pecados. Nós não temos, pela graça de Deus, o pecado homossexual, mas temos outro. E nem por isso nós nos achamos melhor do que ninguém. Mas a verdade tem que ser dita. Fuja do GLBT. GLBT, eles estão ganhando milhões de reais, eles não estão dando um centavo para vocês. Tá entendendo? GLBT ganha milhões, verba, por isso que eles se levantaram contra o Marcos Feliciano, porque ele não estava liberando dinheiro para eles. E eu vou dizer aqui uma coisa para vocês. Eles sim estão sob o comando de poderes das trevas. Você que é homossexual, que é uma lésbica,
que está agora nos assistindo, você talvez não tenha conhecimento disso, mas vai investigar melhor. Vai investigar melhor o que está acontecendo. Veja o que Jean Willis está fazendo em favor da comunidade, da sociedade brasileira, a não ser essas defesas que ele faz por esses grupos. Quando fala em defesa, eu também concordo. Defender contra a violência física e verbal, eu concordo. Agora, fazer com que isso não seja pecado, pastor, chama-se iniquidade. Amém? Eu quero, então, pastor, pedir que você traga as considerações finais para nós estarmos fazendo uma oração, então. Amém? Em nome de Jesus. Então, nós queremos simplesmente dizer para vocês que estão nos ouvindo, seja você uma pessoa homossexual ou não, que nós amamos a sua vida, ok? Amamos você como pessoa. As atitudes e as práticas nós abominamos, viu? Não somos nós, mas sim Deus. E como nós somos mensageiros dele, nós temos que estar do lado dele. Então, abominamos, mas nós amamos sua vida. E estamos de braços abertos para poder te atender, ok? Eu sou da Ceilândia, mas aqui no Recanto tem muitas igrejas. Em Brasília, você pode nos ligar, você pode nos procurar. Nós amamos você, em nome de Jesus. Deixe o seu telefone, pastor Eric. Sim, com certeza. Aqui de Brasília eu tenho um telefone que é o 61-8507-4340. 61-8507-4340. Quero passar esse telefone para mais facilidade, porque também esse telefone é o WhatsApp. Você pode mandar mensagem para esse telefone, amém? Ok, pastor Eric, ele é conferencista, ele prega, você pode estar fazendo convite a esse jovem de Deus, um profeta. E o meu telefone, pastor Iraí, é 61, código de Brasília, né? 8583-9039. Quero deixar uma coisa bem clara, não estamos aqui para brigar com o homossexual, estamos aqui para pregar a verdade, porque só a verdade liberta. Não adianta você, meu querido, minha querida, achar que vai sair dessa prática sem conhecer a verdade. Só tem uma forma, através de Jesus. Amém? Que Deus esteja, que abençoe sua vida. Nós vamos fazer uma oração por você, em nome de Jesus. Amém? Soberano Deus, eterno Pai, no nome de Jesus Cristo, estamos aqui reunidos no Teu nome, Senhor, porque reconhecemos que não há outro Deus como o Senhor. Por isso, nossas vidas estão entregues em Tuas mãos para todo sempre. Queremos aqui interceder, Senhor, pela vida desse jovem, dessa jovem, Senhor, que está envolvido no pecado do homossexualismo. E os espíritos das trevas estão tentando convencer ela que isso é do Teu agrado, Senhor. Pecado nunca foi do Teu agrado. Mas de uma coisa temos certeza, que o Senhor ama a cada homossexual e nos ensina a amar. E nós queremos cada dia mais amar homossexuais, Senhor. Mas queremos também ser mais instruídos para orientar a cada um deles a conhecerem a verdade e serem libertos. Te pedimos também, Senhor, entra neste lar, onde está tendo muitas contendas, Senhor, meu Deus, e te pedimos a Tua bênção e a Tua paz, no nome de Jesus. Amém. Chegamos mais no final do programa Som que Liberta. Nos procurem nas igrejas da Assembleia de Deus Som que Liberta, aqui em Brasília, na cidade de Recandazema, Ceilândia, Gama. Amém. Em breve estaremos em todos os estados da nação brasileira e em vários países, se Deus quiser, anunciando a verdade, porque foi para isso que Ele nos chamou. Não somos os melhores e nem detentores da verdade, somos servidores do detentor da verdade, que é Jesus. Amém? Que Deus abençoe a todos no nome de Jesus.